Elivaldo Barbosa, em Brasília, discussões em torno das novas regras para as eleições, né? Regras políticas, regras eleitorais. De fundos eleitorais, de propaganda eleitoral. É o momento de se fazer aquela tal de mini-reforma para exatamente definir regras para o pleito municipal do próximo ano. A regra principal, a que vai ter maior impacto, essa já está definida e consolidada, que é o fim das coligações proporcionais, ou seja, coligações entre partidos para as eleições de vereador. Eu vou falar com Délio Rocha, correspondente da Cidade Verde em Brasília, que traz informações para nós direto da capital federal. Boa tarde, Délio Rocha. Joelson Jordani, mais uma vez boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. O plenário da Câmara aprovou esta semana, Joelson, um projeto de lei que prevê, como você disse, aí uma série de regras eleitorais. A gente pode ter de volta, Joelson, conforme esse projeto, a gente pode ter de volta, por exemplo, aí, regras que não estavam valendo, como a propaganda partidária semestral, né, no rádio e na TV, que tinha sido extinta, e outras propostas também, sobretudo para o fundo partidário. E é o que a gente acompanha na reportagem. Entre outras mudanças, o projeto de lei prevê exceções ao limite de gastos em campanha, autoriza o retorno da propaganda partidária semestral e estabelece 4 novas situações em que as legendas podem usar recursos do fundo partidário. Conforme o projeto de lei, os recursos do fundo partidário podem ser usados, por exemplo, para pagar advogados e para comprar imóveis. O deputado delegado Pablo, do PSL do Amazonas, destacou a relevância da discussão sobre o fundo partidário. A população brasileira está vendo hoje as campanhas políticas serem financiadas com o dinheiro público, e na hora que a gente fala de dinheiro do povo, esse tema tem que vir ser discutido aqui e tem que ser colocado com a maior responsabilidade possível, para que não haja denúncia, para que não haja fraude. Mas o deputado do PSL disse que a discussão deste projeto de lei nesta semana pegou muitos parlamentares de surpresa. A matéria foi trazida quase que de última hora e trazida ainda colocando alguns acréscimos lá que não estavam no texto. Mas o nosso partido estava vigilante, tanto que apresentamos um destaque, que é uma forma de supressão do texto para retirar um jabuti, como se costuma dizer aqui, que se colocou lá para garantir que pessoas inelegíveis concorressem. Isso ia ser um golpe mortal, lei da ficha limpa. O deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, disse que não é fácil fazer mudanças nas regras eleitorais, principalmente num cenário em que a política tradicional perde credibilidade. Há um descontentamento, e é compreensível, com relação aos partidos políticos. Tanto que a gente vê novas formas de participação, o que é uma resposta positiva por parte também da sociedade. Então, não tem solução fácil. E se concentra praticamente todo o financiamento de campanha no fundo eleitoral, que é público. E no cenário de crise, qualquer valor que se coloque no fundo eleitoral será inevitável a comparação. Ah, mas não tem recurso para a saúde, tem para a eleição. Não tem recurso para a segurança, tem para a eleição. O parlamentar do PDT pontua as principais mudanças previstas no projeto de lei aprovado na Câmara. Se aumentou a destinação do recurso do fundo partidário para o gênero, para a questão das mulheres, de 10% para 30%. Se ampliou a possibilidade de utilização do fundo para áreas como contratação de advogados em casos de demandas judiciais com dirigentes partidários, partidos, para pagamentos de multas e também para a contratação de contadores. E terceiro ponto, se retoma a utilização do tempo de rádio e TV. Agora vai para o Senado, já valendo após a sanção, e as questões referentes ao fundo eleitoral vão gerar um debate seguramente até o final do ano aqui no Congresso. No Congresso Nacional, o fundo eleitoral é defendido por parlamentares da oposição e da situação. Ele é uma necessidade para que a gente acabe com o que eu via de crimes aqui de Caixa 2. Eu trabalhei muitos anos na Polícia Federal, tive a oportunidade de investigar vários casos de Caixa 2, de desvio de recurso público. Aqui nós temos uma CPI que tramita do BNDES, que demonstrava com muita clareza que muito do dinheiro dos brasileiros que ia para as empresas privadas acabava voltando para financiar de maneira ilegal políticos. Isso não é bom. Não é isso que a população quer com o nosso recurso. Na eleição do ano que vem, nas eleições municipais, em mais de 5.500 municípios, é evidente que o volume de recursos é muito maior
apesar de ser muito menor para cada eleição local. Mas é um debate sem fim e, num cenário de crise, é claro que é um tema muito difícil de ser tratado e de avançar. Joelson, esse projeto de lei, portanto, já passou pela Câmara, segue agora para o Senado, mas para que as novas regras possam valer para as eleições municipais de 2020, elas precisam ser aprovadas, então, até um ano antes do pleito, portanto, até o início de outubro. E mudando de assunto, Joelson, falando de um outro destaque aqui em Brasília, enfim, acabou aí a novela em torno da indicação do novo Procurador-Geral da República. Ontem o presidente Jair Bolsonaro indicou, anunciou e já publicou no Diário Oficial da União o nome de Augusto Aras, subprocurador, para assumir o lugar de Raquel Dodge, que deixa o mandato dela, que acaba o mandato dela no dia 17 de setembro. Augusto Aras, que é da Bahia, tem 60 anos e há 32 anos é membro do Ministério Público Federal. E essa indicação dele sofreu aí críticas por parte da Associação Nacional de Procuradores da República, porque não seguiu aquela lista tríplice com os nomes que é uma lista escolhida por membros do Ministério Público e que vem sendo seguida desde 2003, portanto foi quebrada uma tradição. Joelson. Tá certo, Délio Rocha. Obrigado, Délio, pelas informações. Novas regras aí para serem adotadas. Obrigado, Délio, direto de Brasília. Nós vamos para o intervalo, Elivaldo. Você continua conosco, porque daqui a pouco nós vamos falar da disputa do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Você lembra que o deputado Assis Carvalho disse ontem que o deputado Cícero Magalhães, suplente agora de deputado estadual Cícero Magalhães, candidato do Diretório Municipal de Teresina à presidência, ele cometeu atos de infidelidade partidária na campanha eleitoral de 2018. Foi. E vai ter consequências essa declaração, Elivaldo? Tem resposta hoje. Daqui a pouco, depois do intervalo, voltamos a instantes.